Agora sim. Bom dia, pastor Paulo Bandeiras. Bom dia a meu amigo Roberto Lira, meu irmão, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Amém. Eu quero, nessa manhã, agradecer também ao convite do nosso secretário, que nos chamou para a gente esclarecer algumas dúvidas, né, que acontecem. Que muitas vezes as pessoas elas não sabem o que acontece na vida do ser humano e depois acontece que há alguns comentários que não são reais. Então, meu amado, esclarecendo que a minha esposa, hoje eu estou sentindo aqui uma dor forte, grande, foi uma grande perca para mim, porque Roberto Lira, minha esposa, é uma pessoa super excelente, e tivemos uma vida maravilhosa, uma vida que a gente levava, inclusive isso a gente tem prova de vizinho, de filhos, né, dos vizinhos que moravam perto, a gente levava uma vida tranquila, sem confusão, sem briga. Eu acho que foi um dos casamentos melhores que Deus já me deu. Eu sou muito grato a Deus, isso eu não tenho como recuperar, porque quando Deus chama, realmente é a vontade de Deus, não é? Então, a minha esposa, ela tinha vários problemas, e ela tinha um problema de mioma, e a gente estava fazendo tratamento, inclusive eu tenho todos os documentos, os laudos, né, que foi feito, quando ela foi para Sobral, e muitos os outros documentos que a gente tem, né, provando daquilo que tinha. Então ela tinha aquela vontade de ficar boa e que todo mundo quer. Então desejava que ela ficasse boa, porque ela era uma pessoa que era excelente, né? Então era aquela pessoa que ela tinha um compromisso com a obra de Deus. Certas pessoas às vezes perguntaram assim, por que o pastor vai à igreja e não leva a esposa no carro? Eu tinha um controle com ela, que ela tinha uma responsabilidade muito grande. Eu só ia para a igreja de sexta e sábado, ou domingo, no meu carro. Então, ela dizia assim, meu filho, você vai buscar as pessoas, que eu busco uma amiga, senhora idosa, no empréstimo. Então, ela ia sempre cedo para a igreja e à noite, um pouquinho mais tarde, ia buscar essa pessoa. Então, depois vinham os comentários, o pastor não leva a esposa para a igreja, que isso não existia. Então, existia sim algo que eu vivia, momentos felizes, tranquilo, entrava à noite, saía à noite, a gente conversava, era algo de Deus. Foi uma esposa excelente, que eu vou agradecer a Deus por resto da minha vida, e tenho dito para Deus, tenho dito para alguns amigos que eu vou morrer amando a minha esposa, senti uma dor forte. Então, levei ela no médico, e o médico certamente falou para ela que ela não havia possibilidade de fazer uma cirurgia tão rápido de mioma, que ela tinha um problema de mioma, porque ela tinha um problema que a imunidade dela subia e baixava. Então o médico falou para mim, olha, me chamou eu e ela disse, você não tem condições. Mas como a minha esposa, ela tinha aquela vontade de ficar boa e tal, mudou para outra médica, fez exame elétrico do coração, inclusive ultimamente eu tinha pagado mais 6 exames, eu tenho bastante exame, não é, que ela fez e tal. Então, no dia em que ela passou mal, pela manhã eu tinha mandado ela fazer, levei ela na clínica, e eu tenho provas aqui, ela fez 9 exames, e ela chegou, ela falou para mim, meu filho, eu estou muito fraca, sentindo assim uma fraqueza. Falei para ela, talvez seja diabetes, porque ela tinha diabetes, né? E a diabetes estava meio descompensando. E eu disse, eu vou levar no hospital. Levei no hospital, falei com o médico fez todos os exames, inclusive do coração, pressão, tudo. Ele falou, olha, dona Ruth, ela está boa, ela está tranquila, simplesmente o que está acontecendo é que a diabetes dela está em 280, mas eu vou dar insulina, vai dar tudo certo, depois aqui eu dou o soro, e ela vai para casa e vai dar tudo certo. E a gente fez isso e deu tudo certo, e ela pediu para ir para casa, e a gente passou um dia maravilhoso, viu, Roberto? Um dia maravilhoso, foi o último dia muito maravilhoso com a minha esposa.
à tarde, a gente até brincou, eu falei para ela assim, filha, eu vou na rua comprar uma carne para você se alimentar melhor, que você falou que estava fraca. Ela falou assim comigo, olha, você vai fazer, mas só toma um caldo. E aí eu saí com aquela alegria, cheguei na rua, comprei um coco e tal. Aí quando eu cheguei, coloquei tudo em cima da mesa, porque eu gostava de fazer o almoço, a janta e tal, às vezes dizer, deixa que eu faço. Então assim, quando eu cheguei no quarto, ela já estava se sentindo mal, cansada e tal. E eu falei para ela, amor, o que foi que aconteceu? Eu lhe deixei você boa e você está passando mal. Vou lhe levar no hospital novamente. E eu chamei meu filho e a gente foi rápido para o hospital. Chegando no hospital, o médico que tinha atendido pela manhã falou, eu acho que a senhora deve estar com ansiedade, porque os seus batimentos estão legais, não é? Ele olhou, a pressão também estava legal. Agora ele disse, existe algo que está errado, que é a diabetes, que estava em 341. Mas eu vou aplicar insulina e vai voltar ao normal. Ele aplicou insulina, aplicou um soro, e a gente ficou ali, eu conversando com ela, e depois ela já começou a passar mal. E eu chamei, então, um enfermeiro rapidamente, falei, cara, eu acho que a minha esposa está passando mal, essa insulina não está baixando a diabetes dela. Inclusive, eu estou aqui com o certidão de óbito, aqui tudo certinho, né, como começou. E o médico voltou e falou, mas está tudo legal, mas como o pastor está querendo que a gente faça um eletro do coração, é bom. E a gente foi, eu mesmo coloquei ela na cadeira, levei lá para a máquina do eletro do coração, e ela falou para mim assim, ó, meu esposo, ore por mim, tá? E você sabe que diabetes é complicado. E quando eu cheguei lá, que o médico bateu o eletro do coração, ele olhou para mim e falou para mim, infelizmente, pastor, a tua mulher já teve uma parada. Pois não. Então aí eu fiquei já muito preocupado, e ele também ficou muito preocupado e começou a chamar outros médicos, outras pessoas, inclusive na hora tinha 5 médicos, eu acho que eram 5 médicos, e uma enfermeira ali cuidando e tal, e pelejando, e ela chamava bastante por mim, eu falei, amor, estou aqui, eu estou orando por você, vai dar certo. Então foi só complicando, porque ele começou a dar algumas adrenalinas que eles dão, né, para que baixe a batida do coração, mas não baixava, Roberto, só subia cada vez mais. Pois né? não. E aí eu falei para ele, doutor, pelo amor de Deus, chama aí o SAMU, dá um jeito que... À tarde ela estava super boa, atendeu as irmãs, conversou, estava normal, não tinha problema nenhum, estava tudo normal. E o médico começou a chamar o SAMU, demorou bastante, e ela deu uma outra parada, e o médico começou a reanimar, e foi aquela coisa toda e tal, e eu pedindo a Deus, mas é aquilo que eu quero dizer, quando chega o momento da gente que Deus chama, ninguém não pode fazer nada. Não é? E realmente tinha bastante médico atendendo, fazendo tudo possível que eles podiam fazer, eles fizeram. Não é? Então chegou um momento que o médico me chamou particular e disse, o pastor, me autoriza a intubar tua esposa, porque o SAMU está demorando, então a chance será maior. E se você autorizar, então seria melhor. É a única opção que eu tenho, que ela está dando muitas paradas e eu não tenho mais o que fazer. Eu falei, doutor, é o seguinte, eu não entendo de nada de medicina, então o senhor que entende, então faça o possível, só não deixe que a minha esposa morra, porque a minha esposa é algo que eu vou levar para a vida. E eu acho ela, eu até falei que ela é insubstituível, porque a gente viveu uma vida maravilhosa, uma vida excelente, nós temos os vizinhos, as pessoas que conviviam com a gente, inclusive tem um moço, um rapaz que a gente ficou com ele em casa, e ele passou bastante tempo, e ele deu até um testemunho na igreja, ele disse, olha, eu convivi bastante tempo com o pastor, mais de 5 anos, eu nunca vi a esposa dele falar alto com ele, nunca vi ele falar alto com a esposa. A gente viveu uma vida que, eu sempre falo na igreja que às vezes as pessoas falam o seguinte,
casal sempre discute e tal, mas a gente não tinha isso porque a gente até compreende, entende a palavra de Deus e não tinha um motivo para isso. Então, quando o SAMU chegou, o médico já me chamou particular e falou: pastor, é o seguinte, infelizmente, tudo que foi feito, que a gente podia fazer, a gente fez. Ela deu a parada cardíaca e ela está com morte, que é a morte cerebral, né? E eu lamento lhe informar que não adianta eu levar a tua esposa a lugar nenhum, porque ela teve um choque séptico, né, que eles chamam. Ele disse assim: aparentemente por fora a sua esposa está excelente, mas por dentro a diabetes está parando todos os órgãos, principalmente agora o rim dela já começou a parar todos os órgãos dela. E eu fiquei um desespero muito grande, não foi fácil para mim, e daqui a pouco ele chegou dizendo: olha, infelizmente a sua esposa veio a óbito e ninguém pode fazer nada. Então acontece às vezes, Roberto, tem caso que realmente só Deus, né? Deus. Então assim, ela fez uma campanha que eu não entendi, irmão. Eu não entendi. Ela pediu para fazer uma campanha de uma semana e eu disse assim: faça uma campanha com as irmãs, eu posso ir com você? Ela falou: não quero nenhuma irmã e nem quero que você faça. Eu quero como se elas já soubessem, né? E ela fez tipo só? E ela fez a campanha sozinha, meio-dia, todo meio-dia. Ela fez uma semana. Então, à noite, ela disse para mim, inclusive... Uma campanha, para quem nos assiste, que não é evangélica, é uma campanha de oração. De oração, né? Exatamente. Com um propósito. Um propósito. Ela não me falou o propósito. Então, ela falou para mim o seguinte: olha, eu fiz uma campanha e com um propósito, não posso lhe dizer que é entre eu e Deus. Mas ela falou para mim o seguinte: olha, esta noite eu tive um sonho que um anjo chegava e me feria, e quando ele me feria, eu ia a óbito. É mesmo, pastor, ela falou isso para o Senhor. Então eu fiquei desesperado. Então tudo que eu podia fazer naquele momento, depois que ela falou aquilo, eu ficava com muito cuidado. Sempre eu não deixei mais ela fazer nada, lavando roupa, fazendo comida e tudo. Eu falei: eu só quero que você descanse, não quero que isso aconteça. Ela lhe contou que teve esse sonho. Quantos dias antes? No mesmo dia. No mesmo dia mesmo? que ela na noite, quando a gente estava deitado na cama, ela falou para mim, disse: olha, eu quero dizer para você que eu tive um sonho que ela tinha terminado a campanha naquele dia. Pois não. Ela estava boa. Então, tipo, o sonho é como se fosse até uma resposta. Eu tive um sonho esta noite que um anjo me feriu e eu chegava a óbito. Então eu fiquei, meu Deus, bem preocupado, né, daquele sonho que ela teve, e eu já cuidava dela bastante, né, e ela cuidava muito de mim, uma esposa excelente. Se eu estivesse doente, não tinha hora para ela levantar, para ela cuidar de mim, e da mesma maneira eu fazia. Então a gente entrava dia e saía dia, a vida era uma só, a gente sorria, a gente brincava, e uma das coisas que me chamou a atenção foi o desespero. Hoje a minha filha está em Fortaleza, ela é enfermeira. Na morte da minha esposa, ela ainda não conseguiu se controlar. Ainda ontem, esta noite eu liguei, ela está muito mal ainda, porque eu nem sabia tanto que os meus filhos, tanto que eles amavam a minha esposa, né? Então, como eu volto a dizer, eu vou levar isso para sempre. Eu tenho certeza que vou amar a minha esposa até o dia que eu morrer. Naquele momento, eu falei para Deus: se eu pudesse, eu tinha morrido juntamente com a minha esposa, porque era um amor de verdade. Então as pessoas, elas não conhecem, às vezes, a convivência. Realmente, os vizinhos, inclusive os vizinhos chegavam e diziam: oh, poxa, o pastor mora tanto tempo, eu nunca vi ele falar alto com a esposa dele, eu nunca ouvi ela falar alto com eles. Vive uma vida que parece que não tem ninguém em casa. E a gente vive uma vida maravilhosa. Então, quando ela chegou a vir a óbito, eu quero agradecer a todos os nossos amigos católicos que compareceram bastante, vários pastores que tiveram com a gente, dando maior apoio. Foi uma coisa assim que eu posso agradecer a todos que compareceram. Mas depois,
começou a surgir várias conversas que não procedem, que não é cabível, que não é de Deus. Eu acho que cada um deve respeitar a dor do outro. Aquela conversa, o pastor não cuidava bem da esposa, o pastor não levava a esposa para a igreja no carro e tal. Como eu lhe disse, eu só vou para a igreja no meu carro dia de sexta e domingo. E a gente tinha aquela combinação entre eu e ela, né? Ela ia mais cedo, ela ajeitava a igreja mais cedo, ela era tesoureira, secretária e tal. Então ela ia mais cedo, organizava, e eu já saía 7h30 para ir buscar uma família para a igreja. Isso nunca teve problema entre eu e ela. Muito importante isso, saber. Então, pessoas às vezes têm comentado bastante, a gente ouve comentário, o pastor deixou, não cuidou da esposa, deixou a esposa morrer, não fazia exame e tal e tal. Então, eu tenho um atestado de óbito, de que ela morreu, porque, como o médico falou, teve alguém que no momento não me respeitou a minha dor, até perguntou ao médico por que ela tinha morrido. E chegou a perguntar ao médico se eu tinha feito algum ato, um relacionamento sexual, que eu tinha respeito pelo o sofrimento que ela tinha de diabetes, de enfermidade e tudo. E o médico disse, poxa, eu achei isso uma coisa que não deveria nem fazer pergunta, porque o pastor está passando por um momento difícil, isso não aconteceu. Então muitas pessoas que eu acho que não entende a palavra de Deus e não entende o chamado de Deus, porque uma hora eu vou, uma hora você vai, e não tem desculpa para isso, né? Porque tinha vários médicos, tinha 5 médicos. Então, a gente ouve, as pessoas, não chega um falar, o fulano falou que o pastor era ruim para a esposa dele, que ele aprisionava a esposa dele, que isso não existe, que ela não saía. Eu sempre falava para minha esposa, eu chegava a falar, olha, dê uma voltinha, vai na casa da irmã, conversa, sorri e tal. Então ela era uma mulher muito caseira, ela não gostava mesmo de andar. Ela disse, não, eu não gosto de andar, eu gosto de ficar em casa. Então surgem muitas conversas, sabe, irmão? Muitas conversas que não procedem, o pastor não deixava a mulher dele sair, ele aprisionava, o pastor não cuidou da esposa. Hoje eu tenho vários, mas muitos exames, exame de coração, exame de todo tipo de exame, inclusive depois já dela ter falecido, eu tinha mandado ela fazer 9 exames na clínica, que eu fui buscar, tem provas aqui, e que não deu nada. Os 9 exames não deu nada. Foi algo que eu tenho certeza que Deus chamou, até pelo motivo dela ter falado que esse anjo tinha ferido ela, e ela disse para mim, né? Inclusive ela falou para um pastor da nossa igreja, não falou para mim, mas falou para ele, disse assim, olha, pastor, eu queria pedir uma coisa, eu queria que você desse conselho ao pastor Paulo, que ele seja forte. Ela não queria me dizer, seja forte, e que ainda tem muita coisa para ele realizar, tem muita coisa para ele fazer, e que ele seja forte. Inclusive, esses dias, 11 dias, ontem eu falei para a igreja, eu não consigo me alimentar direito, durmo e acordo às vezes dopado, porque eu me lembro dela a todo momento e tal. E até ontem meu filho falou, pai, deixa a sua esposa descansar em paz, você está sofrendo, é difícil. Imagino, pastor. Então, realmente a gente pede que Deus realmente console, conforte, e até o senhor falava, né, que tem o senhor, inclusive, trouxe o atestado, aí no atestado diz a causa, né, pastor? Diz a causa, que foi um choque septo, né, que foi a causa da diabetes. Como o médico falou, o médico do SAMU, o médico que estava atendendo ela, ele falou, olha, aparentemente, pastor, tua esposa, por fora, você está vendo ela boa, mas a diabetes está em 341 e os órgãos dela estão levando falência por motivo da diabetes. Da diabetes. Não existe outra causa, né? Está aqui no laudo, eu tenho um laudo médico, eu trouxe aqui vários exames, muitos exames, né, que ela fez, né? Prevenção, porque teve pessoas que falaram assim,
o pastor não deixava a esposa fazer prevenção. Eu tenho um exame de prevenção. Todos os exames que você pode pensar, hoje eu tenho da minha esposa. Que eu, inclusive, agora há pouco você viu, tinha um vizinho que eu cheguei a falar para ela assim, amor, eu vou vender o carro, eu vou vender esse carro para me cuidar de você. Eu estou com um problema, e ela se preocupou muito porque eu passei por um problema de depressão alguns dias atrás, e por muita preocupação, deu um vazamento de sangue no meu olho, no globo ocular. Eu tive essa semana em Sobral, e o oftalmologista falou, pastor, você perdeu a sua visão do lado direito, e você só está com 10%, 40% do outro lado, porque deu um vazamento. Então, você tem que tomar uma injeção que custa R$ 1.800, são 2 injeções, e fazer rapidamente uma cirurgia que custa R$ 5.500. E quando eu cheguei em casa, ela perguntou, eu falei, olha, eu estou com um problema e eu não sei como resolver, porque eu não tenho condições de resolver isso. Então, assim, o que eu quero esclarecer, e inclusive alguns pastores amigos meus disseram, você não tem que esclarecer nada. A morte vem, ela leva a gente, é surpresa. Então, eu estou esclarecendo porque existem várias pessoas que não entendem. Às vezes, como disse o meu grande amigo, o secretário, disse para mim, rapaz, é o Tenente Linha Dura. O Tenente Linha Dura que esteve lá em casa, foi dar as considerações, ficou comigo até tarde da noite. Foi ele que me chamou realmente para a gente esclarecer, mas é bom você esclarecer, para ver se, porque como ele disse assim, existe muita alma cebosa que não entende a vida humana, nem entende as pessoas e ficam falando o que não deveria falar. Eu acho que agora era o motivo da pessoa respeitar a dor que o outro está vivendo, poder dar uma palavra. Eu acho que é isso. Jesus, em uma das palavras na Bíblia, que você conhece bem, Jesus disse, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Então, verdade. Eu estou assim, simplesmente dando aqui uma explicação para as pessoas que estão comentando, defamando, às vezes o meu nome sem motivo algum, que ele possa parar, refletir, que a vida da gente, infelizmente, a vida da gente é desse jeito e é dirigida por Deus. Ele chama, tem uma passagem no livro de Samuel, que ele disse, sou eu, Deus, que dou a vida, mas sou eu que também tira a vida. Então, a minha esposa, ela tinha 46 anos, foi muito nova, aí fica aquele comentário, mas eu estou com a minha mente e a minha consciência limpa, que o que eu tinha de fazer, eu fiz. No momento, eu falei para ela assim, eu queria vender esse carro, seja por que for, eu quero que você viva. Mas ela, como ela já tinha falado à noite, já tinha me explicado, que tinha tido essa visão, eu já tinha mais ou menos uma certeza que Deus estava chamando ela. E ela ficou muito linda, ficou perfeita, é como se tivesse, viu, irmão? Se ela estivesse dormindo. Então, eu creio que foi um chamado de Deus, ela está em paz, então eu estou grato a Deus pelos os nossos amigos, as pessoas que compareceram, as pessoas que continuam dando apoio, os vizinhos, as pessoas que estão nos dando apoio. Então, quero agradecer aqui também o irmão Roberto Lira, quero agradecer o Tenente Linha Dura, que me deu bastante apoio, as pessoas, e eu acho que está mais do que explicado, né? Então, se as pessoas, alguém continuar conversando, é porque também não tem amor à vida, e não tem respeito também pela dor do outro. Ok, pastor. A gente realmente lamenta e pede a Deus, né, que console, conforte a todos vocês, todos os familiares dela. Inclusive, no dia estava acontecendo um evento evangélico, né, Isso, positivo. por comemoração ao aniversário de 38 anos de emancipação política da cidade de Vajota, evento esse que estava acontecendo no Centro Eventos, e eu lembro que o missionário, né, que veio de fora, estava tendo a oportunidade lá, né, de fazer lá a sua apresentação dele, e aí ele tomou conhecimento, né, as pessoas que estavam lá repassaram para ele, e ele fez uma oração, né, pela saúde da sua esposa e, infelizmente,
a gente pouco tempo depois soube que ela não tinha resistido, mas entendendo que Deus está no controle de tudo, né? Nós podemos e devemos orar sempre por todas as causas que a gente entende que é necessário que a gente ore, mas sempre deixando claro, né, que seja feita a vontade de Deus, porque segundo as Sagradas Escrituras, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, né, pastor? Pois muitas vezes no momento a gente não entende, muitas vezes é doloroso, né? Mas a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É claro que tem situações que ele tem a vontade diretiva, a vontade direta dele, tem outras situações que acontecem pela vontade permissiva, apenas ele permite, e é algo que às vezes a mente humana não compreende muito bem, não é? Mas fique à vontade, portanto, para as suas considerações finais, e esperamos que as pessoas tenham cuidado antes de falar algo que não tem certeza, que não tem prova, não é? Tanto é que não tem prova que geralmente não procura as autoridades para comunicar nada, porque não tem prova, né? Exatamente. E aí, o certo é que Deus é um Deus que é amor, mas Ele também é justiça, e é bom que cada um de nós tenhamos cuidado com isso, né? Vigilância, né? Exato, porque Ele é bom, mas não é bobo. Deus é bom, mas não é bobo. Deus é amor, mas também é justiça. Com certeza. Pois fique à vontade. Eu quero agradecer de todo o meu coração aqui a oportunidade que foi um convite do meu amigo Tenente Linhadura e a oportunidade que o irmão Alberto Lira está dando para a gente esclarecer tudo. Eu quero agradecer a nossa igreja, porque a igreja, de modo em geral, teve em peso, né, e continua dando a palavra de apoio, dando apoio a todos os pastores, inclusive o pastor Tempo Central chegou cedo e falou: pastor, eu estou aqui, o que você precisar, eu estou aqui para lhe ajudar. Pastor Luiz, pastor Carlos, pastor da Igreja Batista, foi vários pastores, né, eu estou lembrando aqui de todos, mas todos estiveram comigo, pastor Paulo Carneiro, pastor da igreja, deixa eu ver, teve vários pastores da igreja Montese, teve com a gente, dando aquele apoio, né? Da Bela Vista, todos os pastores, meu grande abraço. Pastor Luiz foi um dos pastores que chegou cedo, acompanhou todo o processo, né? Ficou até o final, né? Quando ela chegou a óbito, foi ele que foi lá, cuidou, ajudou a vestir e tal, foi um dos pastores amigo meu. Estou falando assim, o nome, porque foi pastores amigo meu que chegaram no momento da minha dor, foi aquele cara que todos ficaram até o final e deu um apoio máximo. O Renato é um grande amigo, foi ele que chegou e falou: pastor... Quem é o Renato? O Renato, né? O Renato, ele falou: pastor, fica tranquilo. Mas é pastor também, não, Renato? Renato Pontes. O Renato Pontes, né? Que é secretário aqui do município. Secretário do município falou: pastor, fica tranquila, eu sei que nessa hora você não está podendo resolver nada. Foi ele que acionou, juntamente com a secretária de saúde, a funerária de Caridé, fizeram tudo. Depois ele mesmo pediu algumas coroas de flores lá da Serra, né? Veio diretamente da Serra de São Benedito. Também o nosso prefeito, também quero agradecer ao prefeito Elmo Monte, teve também, assim, vários vereadores, todo mundo. Foi uma coisa assim incrível, algo mesmo que eu quero agradecer. Apoio humano, né? Todo o apoio humano que deu gente demais, Roberto Lira, sabe? Então, eu creio que Deus recebeu a minha esposa de uma forma maravilhosa, e eu só tenho a agradecer a Deus. O meu sentimento, eu estou custeando essas dores,
Não, eu sou sincero, são 11 dias que eu ainda não consegui. É porque você chega em casa, você vê a roupa da sua esposa, você sente o cheiro, você vai deitar no quarto onde você estava com a sua esposa, onde a pessoa que a gente brincava, sorria e tal. Então, aí você bebe só, você sente que não é fácil. Eu não estou tomando remédio que eu nunca tomei, né, para poder dormir o dia todo, para poder controlar. Né? Inclusive, ontem que eu lhe falei, que o meu filho falou: pai, é bom você parar com isso, eu acho que você está deixando a sua esposa sofrer, que você está sofrendo tanto. É porque, no momento, se eu pudesse, eu teria morrido juntamente com ela. E eu falei, e eu acho que alguma coisa eu até falei que eu não agradei a Deus, que eu disse assim: mas antes tivesse sido eu. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas e a gente não pode fazer nada. Então, Alberto Lira, meu irmão, obrigado, um abraço a todos, tá? Espero que as pessoas que estão nos ouvindo possam realmente analisar, possam realmente pensar na vida, que a vida, ela é passageira, ela passa rápido, não existe... não existe data, não é? Uhum. Então pode ser rápido. Esta noite eu falei na igreja, pode ser qualquer um. Para Deus não tem idade.